Segundo a palavra, hoje estarás comigo no paraíso. Um dos últimos jesuítas que esteve oficiando nesta igreja do Bom Jesus, nos contava a história de um padre velhinho durante a Segunda Guerra Mundial. Levado, ferido como estava, ao hospital de campo, hospital dos soldados, e a gente sabe a precariedade que essas tendas improvisadas têm. Levado ali, aquele padre estava agonizando, e os médicos disseram a ele: padre, o senhor não pode dar nenhum movimento, qualquer movimento seu será fatal. E o padrezinho imóvel, com paciência, aguentando aquilo que deveria aguentar. E ele escutou que do outro lado do hospital, daquela tenda improvisada, um soldado agonizante gemia alto, pedia por um padre, queria se confessar: eu quero um padre. E ele, coitadinho, ali longe. E o padre, aproveitando o primeiro momento em que o enfermeiro passava, disse: me leve junto daquele rapaz. Mas padre, o senhor não... me leve já. Os enfermeiros levaram a maca do padre. O padre se chegou, assim como ele pediu para os enfermeiros, perto do outro agonizante. O rapaz se confessou. O padre ergueu a mão para dar a absolvição sacramental. E aquele esforço daquele simples sinal de cruz provocou a última hemorragia que levou o padre à morte. Aqui nós temos um ladrão pronto para morrer, cruciado junto com nosso Senhor. E, caros senhores, consideremos que todos nós somos ladrões. Todos nós roubamos de Deus alguma coisa, pelo menos o tempo. Nós só nascemos para conhecer a Deus, para conhecendo amá-lo e amando-o servi-lo, e assim chegar à eternidade feliz. Nós só nascemos para isso. E, no entanto, nós roubamos de Deus o tempo e roubamos de Deus as coisas que Ele nos dá. É impossível, senhores, que um de nós cometa algum pecado, alguma ofensa a nosso Senhor, sem usar as coisas que Deus nos deu. Isso é um roubo. Todos nós somos ladrões. Existem os ladrões melhores e os ladrões piores. Todos nós, senhores, somos pecadores. Mas a diferença entre um santo e um outro pecador, que não se torna santo nunca, é que o santo também é um pecador que sabe que tem pecados. É a única diferença. É o primeiro passo para receber de nosso Senhor o perdão. E aqui nós temos um ladrão que no último momento ainda rouba o paraíso. É uma coisa impressionante. Ele talvez ouviu com atenção também aquela palavra de nosso Senhor, que apesar de tudo pedia perdão pelos outros que o cruciavam. Fra Angélico, ou Beato Angélico, como os senhores talvez conheçam, foi beatificado por João Paulo II, um santo beatificando o outro. É uma coisa bonita. Fra Angélico, entre as pinturas todas que nos deixou como legado, tem uma, que é esse momento da cruz. Nosso Senhor, envolto nas suas misérias, e o ladrão, impressionado, olhando para o rosto de Jesus, como se nem estivesse pregado na cruz, como se desprezasse os pregos que também o feriam e toda a dor que o atormentava. Bastava olhar para Jesus. E é bonito aquilo. O olhar de Jesus converte. Quanta gente nossa, quantos familiares nossos por aí vivem como se Deus não existisse. E hoje, nesta igreja, nós gostaríamos tanto que a cidade inteira estivesse nos ouvindo. É praticamente impossível. Nós sabemos, quando saímos na rua, quanta gente vive longe de Deus. E aí nós dizemos: fulano tem uma vida boa, fulano, coitadinho, tem um coração bom, Deus vai ter piedade dele, mesmo sem o sacramento. Senhores, não é bem assim. Deus tem os seus caminhos, é verdade. Deus é Senhor das suas graças e as dá a quem quer. Mas é necessário que exista alguma coisa, aquele mínimo de boa vontade na gente.
se a gente não tem aquela boa vontade de obedecer a nosso Senhor para receber dele aquilo que é mais precioso depois que nós caímos no pecado, o perdão. Se nós não temos essa boa vontade, como é que nós queremos que Deus tenha a boa vontade de nos perdoar? O ladrão viveu mal a vida inteira e no último momento se salva. Deus é injusto. A gente morre, senhores, e todos os dias morre alguém. A gente morre como a gente vive. É impossível que o ladrão tenha tido um momentinho só de humildade, um instante de boa vontade. Ele defende a Deus do outro ladrão e ele confessa a realeza de Cristo. E é humilde. Ele só pede uma lembrança. É impossível, senhores, que isso aconteça se algo não tivesse continuado no coração daquele ladrão a vida toda. Nós não sabemos, quando vemos um criminoso, por que é que ele caiu naquela vida. Nós não sabemos, quando vemos uma pessoa de vida errada, por que é que ela se tornou daquele jeito. Talvez alguma coisa, uma decepção, uma injustiça nossa, alguma coisa a levou para aquele caminho. Mas alguma coisa fica no coração, remoendo o tempo todo aquela saudade de tempos melhores. E, senhores, todos nós temos isso. Quem de nós pode dizer que nunca fez uma besteira na vida? E como nós gostaríamos que essa besteira nunca tivesse acontecido? Alguns não têm a ajuda que nós temos, não têm o caráter, talvez, e a educação, para não piorarem de vida. Outros caem, como o ladrão, num estado deplorável de vícios. Alguma coisa, senhores, no entanto, deve ter ficado no coração daquele ladrão. É impossível. A gente morre como a gente vive. A vida, senhores, é uma coisa séria. E a única coisa que nós pedimos a nosso Senhor hoje é que Ele nunca permita que a gente se afaste dEle tanto que a gente não possa mais ver o rosto dEle, não possa mais compreender aquele olhar de Cristo e não tenha mais a humildade de pedir a nosso Senhor uma lembrança. É a única coisa que nós pedimos.